Não apareceu nada aqui ainda, hein? Tá configurando. Essa é a nossa primeira live. Apareceu aí? Ô, Everton, não. Sai daí, entra online, pô. Pessoal enrolado. Tanta gente querendo falar comigo hoje. Não consigo achar. Como que achar, cara? Te mandei o link para ti lá Achou! no grupo da direção. Lá no grupo da direção, lá tem o link do Zoom. Olha aqui, apareceu aqui. Ó, o E núcleo está ao aí? vivo. Estamos ao vivo. Tudo bem, tudo Agora bem? sim. Que coisa séria, tem que moderar a língua agora. Isso aí, gente. Chegando por aí. Então, vamos ver. Isso, Everton, queria entrar agora no Zoom. Já. Vamos ver. Ai. Já estou com retorno aqui. É que, como a gente é novo nesse esquema aí, né? A gente tem medo de mexer e cair fora. Tem problema. Mas conforme a gente vai utilizando, a gente vai Tá melhorando, funcionando. né? O que Verusca, importa é que está funcionando. Tá funcionando. Está funcionando. Isso aí. Então vamos lá, Então, Jaime. Isso posso dar aí. início, então? Pode dar. Tá certo, então depois tu corta a partir daqui, tá? Tá bem. Muito boa noite a todos. Estamos aí nesse dia frio, hoje, né? 19 de agosto de 2020, não é, Verusca? Nesse dia tão saudoso, dia do historiador, nessa live que a gente está preparou de última hora, para a gente falar sobre essa profissão, né? Que é a de historiador, o professor de história, e por que não falar também de o gostador de história. Te convidei para a gente falar sobre contador de história. Te convidei para a gente fazer parte dessa conversa informal aí. Nosso amigo Everton deve estar chegando, né? Mas essa outra edição aí do Conversas e Pesquisas, né, do Núcleo. Então, Verusca, minha amiga, é diretora do nosso Núcleo, o que tu tem para nos dizer aí? Eu digo que é um dia muito feliz, né? Também comemorando a lei que sancionou nossa profissão, né, de historiador, e que agora é um desejo muito caro, né, de todos nós há muitos anos, que essa profissão seja reconhecida, valorizada. E nós temos aí essa lei, né, a lei número 14.038, de 17 de agosto de 2020. Esse número a gente não vai esquecer nunca mais, hein? Com certeza, e a gente daqui para frente tem uma profissão regulamentada, que foi um grande sonho de todos, né? Bem isso, né? E o que acontece? Eu acredito que vai ter uma grande mudança, porque as universidades elas vão ter que valorizar mais a pesquisa, né? Se voltar mais para a pesquisa, para atividades de extensão, apesar de que hoje as licenciaturas são, digamos, 90% a docência, né, voltadas para a docência. Mas eu acredito que vai ter uma mudança aí, né? A gente vai também trabalhar mais a questão da pesquisa histórica. E essa pesquisa histórica, esse olhar do historiador, do investigador, também vai se refletir dentro da sala de aula, no momento em que o professor vai ser um professor historiador e um historiador professor. Então, eu acho que é uma mudança muito importante para a gente, né? Então, a gente vai ter uma grande, como é que eu vou dizer, um grande benefício nesse sentido, né? Exatamente. Essa conquista, né? Não tem outra palavra para sintetizar isso, senão uma conquista, né? A gente estava falando antes que essa batalha, né? Vem desde os anos 80, né?
por parlamentares, e agora, nesse ano, ela se concluiu na parte lá do legislativo, e depois teve outros percalços, né? Mas o importante é que todos nós, profissionais da área, tivemos esse presente que foi o reconhecimento da profissão. Essa profissão sendo reconhecida, né, essa nossa profissão, isso vai dar muito mais zelo para a nossa área, né? De que forma? Porque quando a profissão ela se torna reconhecida, né, Verusca, ela se torna o quê? Mais valorosa, né? Não que o profissional ele já tem a sua paixão, ele já dá valor para a sua profissão quando ele escolhe, né? Mas tem essa questão legal, né, que é o reconhecimento, esse amparo legal, que deixa ela valorosa no aspecto de reconhecimento diante de outras profissões, né? Porque o que acontece? Tem uma série de tantas outras profissões reconhecidas, né? Com todos os seus profissionais que gostam das suas áreas, e aí tu tem uma profissão, no caso a profissão de historiador, que não era reconhecida. Isso aí cria assim uma lacuna, um espaço que é totalmente prejudicial para essas pessoas que optam por essa área, né? E na parte da universidade, como tu estava falando, exatamente, porque hoje, o que acontece? Como a profissão não era reconhecida, o bacharel, ele tinha, assim, eu sempre estou dizendo, usando, mas é um termo, é quase que é o sacerdócio, né? Porque você ia trabalhar na pesquisa, mas tem trabalho, né? Mas é muito pouco, né? Porque é ocupado por outras áreas, né? Agora, o que te sobrava? Não te restava o quê? É o magistério, que é uma profissão maravilhosa, né? Mas tu ia o quê? Entre optar, tu disse, pá, eu vou ser bacharel em história ou vou ser professor? Vou ser professor, né? Que eu não vou ficar desempregado, né? E aí tu vai nesse nicho. Agora, no momento que tem uma profissão reconhecida legalmente, uma lei federal, que logo nós vamos ter um conselho, né? O que acontece? Opa, o negócio já não é tão simples assim, né? Tu vai ter um conselho que vai regulamentar tudo isso aí, ele vai os cursos a serem disponíveis não vai ser da forma, como eu digo, a pampa, né? Vai ter um conselho que ele vai fiscalizar, ele vai fazer toda a questão de o levantamento, ele faz toda essa parte de acompanhamento do que vai ser a profissão e os profissionais, né? E as instituições que vão ministrar essa nova profissão, bem como os órgãos, instituições que vão demandar esses profissionais, entendeu? Porque antes tu pedia, eu quero um professor de história, mas pode ser qualquer outra área, sem problema nenhum. Não tem ninguém para fiscalizar, né? Tu não tem um órgão que fiscalize, agora já logo provavelmente terá, né? Agora, por quê? Porque começa com uma profissão regulamentada, né? Reconhecida. Até, digamos assim, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, aquelas pessoas que têm formação em estudos sociais, ciências sociais, que é uma, digamos que é mais genérico, né? Tu tem uma formação em filosofia, É a curta, né? Como eles antropologia, né? Aí, no caso, as pessoas vão ter que buscar uma formação em história, ou se bem que a lei também, ela contempla, né? Contempla. Mas para ser valorizado e reconhecido como historiador, teria que ter a formação em história, né? A graduação em história. Ou trabalhar, como eu digo, né? Como eu falo, os gostadores, né? É aquela pessoa que, por exemplo, ele tem uma outra área de formação, de humanas, vamos dar um exemplo, e ele se devotou a dar aula de histórias há um longo tempo na sua vida, né? Por exemplo, como prevê ali no corpo da lei, por 5 anos ele dá aula de história. Isso é notório que ele adquire o conhecimento, né? Por vivência ali, então mas ele precisa comprovar, né? Ele vai ter que ter todo um acompanhamento e ele vai comprovar. Não é apenas assim, eu estou apto e pronto, né? Então não é uma coisa bem tão simples assim, né? Verdade. Boa noite, Everton. Boa noite, Rosane. Eles estão online aí. Boa noite. Estão online. Eu não estou te vendo, Everton. Cadê tu? Olha aí. Muito bem, parabéns, professor.
Ah, muito obrigado. Digo mesmo para vocês. Tá? Digo mesmo. Tá? Nessa live a gente vai ver se tu não fica com cara de sono, tá? Quando der o brinde. Não, aquela vez, pô, eu tava me espreguiçando assim, ó, saiu dormindo total, assim, na Pô, foto. pegou a hora do print agora, bem na hora. Pois Não, mas Não. brincadeira. Não. A gente tava falando aí, Everton, esse dia tão especial para nós aí, que é esse dia do 19, né, de agosto, que é o Dia do Historiador, né? Dia Nacional do Historiador, que homenageia o nascimento do Joaquim Nabuco. E para nossa felicidade, há 2 dias ou 3 dias, 2 dias atrás, 2 dias. 2 dias, né? Dia 17, saiu publicado no Diário Oficial lá a regulamentação da profissão de historiador, né? O que tu acha disso, meu amigo Everton Schmitz? Eu acho que é um passo muito importante, né, cara? Não é puxar a brasa pro nosso assado, é claro que a gente vai... Não, hoje pode achar. Hoje pode. Puxar brasa. Hoje pode. Não, mas eu acho que é uma coisa que é muito importante, né? Eu não sei como nós tivemos até agora sem esse reconhecimento, né? Mas, enfim, que bom que aconteceu. Agora nós temos, né, mais essa chancela, digamos assim, né? Para o trabalho de historiador. Eu acho que inclusive, eu fiquei muito preocupado com a primeira parte, né, desse processo quando ele foi negado, né? Porque o veto, né? Isso é algo que a gente fica às vezes meio, sabe, tipo, como é que nós vamos fazer agora? Tipo, foi vetado, vai seguir tudo igual como sempre era, né? Vai ficar tudo meio no escuro, assim, né? Não vai ficar aquela coisa tão certinha. Eu acho que é uma vitória muito grande, ocasionalmente perto do Dia do Historiador, né? Então dá para a gente comemorar essa data que aconteceu 2 dias atrás, hoje, né? Como um a mais, no caso, para o dia de hoje. Acho que é o primeiro dia dos historiadores, né, no Brasil com o reconhecimento aí pelo... É o primeiro dia. Então é uma data marcante, né? Eu estava falando para a Verusca que eu vou chutar, mas se eu não me engano, desde 83, acho que o primeiro projeto foi de 83, se eu não me engano, 85, que foi de um projeto na Câmara Federal para ter essa luta aí de conseguir o reconhecimento da profissão, né? Que isso aí, para quem está nas salas de aulas e está na pesquisa, sabe a importância que é de ter toda essa formalização, né, desse segmento profissional, né? Porque como todas as outras profissões têm, por que a de história não ter também, né? Sem contar também tem toda a parte, né, técnica da coisa, né? Se não falar outro termo, senão esse, né? Tem a coisa técnica do tema, né? Da profissão. Tem a parte do profissional e tem a parte técnica, né, Everton? Sim, claro. Sim. Que nem tu falou, né? É uma profissão que ela está estritamente ligada com a licenciatura, né? Inclusive porque é mais ou menos isso que tu tinha dito, né? A pessoa se forma em história, mas ela também, no caso, se forma no mercado de trabalho. E a gente sabe que qualquer profissional tem que se adaptar ao que o mercado tá pedindo, né? Isso aí é matemática, não tem, Sim. né, como discutir isso aí. Então, agora, com essa validação, digamos assim, oficial dessa profissão, eu espero que exista também um incentivo aí, justamente no pensar história, né, da coletividade. Eu acho que isso é tão importante quanto, né, uma coisa que às vezes as pessoas até criam um certo preconceito, né, em relação à própria história, não só o ensino de história, mas o saber, o fazer história, né, pesquisar história, e eu acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais sérias, né? Por isso que eu acho que é positivo para nós, né? Que somos desse ramo, de fato. E aí, Verusca? Porque vai haver essa questão da regulamentação da profissão e, com certeza, um conselho de fiscalização. Eu acredito que todas as profissões regulamentadas, elas têm um conselho e elas têm, né, digamos assim, algo que regulamenta e que entra a questão ética da profissão também, né? Então, eu acredito que essa mudança vai acontecer, né, também com a nossa profissão agora, a partir de agora, né?
Então, a exigência vai ser maior. Mas, ao mesmo tempo, também eu acredito que voltar o pensamento mais para a pesquisa, né? Porque atualmente, né, como eu disse antes, as licenciaturas estão muito voltadas para a questão da docência. E tu tem, digamos, poucas disciplinas, poucos componentes que vão te incentivar a ser um pesquisador, porque nossa licenciatura é voltada a te formar como professor, né, e não um pesquisador. Mas o pesquisador, ele Exatamente. pode existir em todas as profissões, não é? A gente pode Claro. ser um professor pesquisador, não é? Um pesquisador professor, Nós né? devemos ser, Então né? é isso que eu acredito que também mude, né? E esse pensamento voltado à pesquisa vai refletir também na sala de aula, vai refletir no nossa forma de ensino e de incentivar o aluno a também ser mais pesquisador, a ser, né, um aluno investigador da história como nós somos, né? Como nós temos esse olhar, né, de investigar, de buscar, né, ir atrás, né, a curiosidade que nos instiga, né, e que nos leva a amar a história, né? Porque quem faz história é porque ama o que faz, com certeza, né? Porque É como eu gosta, sempre não é? digo, é quase que um sacerdócio, né? É, Deixa eu dar é um um oi para a sacerdócio. Rosane que está aí. Rosane, não fica de cabeça Rosane, para baixo, Rosane. fala aí, Rosane. A Rosane entrou lá, está de cabeça para baixo. Vai No meu lá. aqui tá normal, Não, mas ela está bem agora aqui. tá bem? Olha Tá. aí. Dá uma boa noite aí, Rosane. Fala para nós. Acho que ela tá mutada. Não, eu tirei, agora eu tirei. É. Oi. 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 Desculpe ter chegado atrasada, mas é muito interessante esse papel, essa discussão de vocês. Eu nunca tinha visto história nesse sentido, nesse patamar que vocês estão discutindo, né? Para mim, a história se faz enquanto história do Brasil geral, história geral do mundo, mas acaba se entrelaçando agora com a arquivologia de uma forma mais, digamos, como é que eu posso dizer assim, mais direta, né? Quando tu pensa na arquivologia como resgate dessa história, de muitas histórias, né, de muitas pessoas que fazem parte de um conjunto municipal, de um conjunto nacional, né? Então, eu acho que isso só tem a acrescentar. Aí eu vi vocês falando também acerca de licenciatura, e não seria interessante, o historiador não é bacharel? Não chega a ser bacharel, ele é só licenciado? Atualmente pela lei, né, será graduados em licenciatura e bacharelado e com a especialização em mestrado e doutorado em história. Aí, no caso, são considerados, né, que podem exercer o ofício, né, do historiador. Né? Então, eu estava contando para o Jaime, né, que eu terminei a licenciatura, já estou no bacharelado da história, não parei de estudar. Então, é uma coisa assim que a gente ama e quer continuar, né? É maravilhoso, né? Uma Tanto coisa leva a estudar, outra. sim, uma Né? coisa leva a outra, né? E falta tão pouquinho, né? A gente já estudou tanto tempo, mais um ano, para quê, né? Vamos estudar, vamos lá, né? Mas isso Peraí, só fazer uma realmente é pergunta. É um para ano? quem ama, realmente. Mais ou né? menos, aproveita muita coisa do que a gente já estudou. Fale, Jaime. Já que a Rosane estava falando aí, só para ela ficar braba comigo, né? Esse pessoal da arquivologia aí, esse pessoal de arquivo, só para ela saber a história, todo esse nicho, esse mercado, como eu digo, da história, ele no começo ele abraçava tudo. A gente teve conversando na live que a gente falou sobre arquivos, né? A questão do arquivo, né? Foi organizada antes mesmo, ela começa, a instituição arquivo ela nasce, né? Mas os profissionais de história trabalham lá,
né? Eles trabalham lá e depois nasce a profissão do profissional do arquivo, né? O arquivista. E aí o professor disse, e o historiador está aqui, ficou esperando, né? Nasceu o bibliotecário, a biblioteconomia, né? Nasceu todo mundo e o professor disse, o historiador ficou aqui. E toda essa parte eram tentáculos, né? Desse povo que era a história, que é o profissional de história. Só que aí todos esses tentáculos foram sendo reconhecidos, né? Devidamente com a sua importância, foram fragmentados, né? E hoje, por fim, depois de tanta luta, né? Chegou. Não te coce, calma aí, Everton, calma aí. Depois de tanta luta, chegou. Mas essa questão da parte do profissional de história, né, que a gente estava falando, que a Rosane falou, então o profissional ele opta, né, seu bacharelado ou a sua licenciatura para fazer a graduação, vamos dizer, no tempo normal de 4 anos, né? Se ele quiser a completa seria, né, ela fica um pouco maior. Uhum. Mas, entendesse? Mas o que acontece? Até o momento, a maioria, grande parte, o pessoal opta por, primeiramente, faz a sua licenciatura, porque ele já permite ele atuar na área, dando aula, e depois, porque até então o bacharelado ele ficava restrito a quê? A pesquisa, né? Mas pesquisa de quê? Se tu me perguntar onde que trabalha o arquivista, eu vou te dizer que ele trabalha num arquivo, né? Ou numa repartição pública que tem isso aí. E o bacharel em história, ele pode dar aula? Não. Ele pode cuidar do museu? Não. Ele pode fazer uma pesquisa. Ele trabalha, no caso, como pesquisador e consultor em projetos, né? Então, digamos, tem uma função, assim, que ele não é museólogo, ele não é arquivista, né? E também não é professor. Mas... Como ele não tem um segmento reconhecido, não tinha, né? Então, ele ficava mais numa função quase que de assistente de alguém que está ali, que tem a sua função. Assistente do museólogo, assistente do arquivista, assistente do bibliotecário, né? Como assim, tá? Ele pode dar um parecer? Podia, né? Mas não com aquela firmeza que tem um amparo, né? Por exemplo, o museólogo, ele é o responsável do museu, ele tem uma lei que ampara ele, né? Tem uma lei da instituição dos museus e tem uma lei da profissão. Assim, da mesma forma, o arquivo. Tem uma instituição dos arquivos e uma instituição dos profissionais do arquivo. Tá? Da mesma forma, a biblioteca. E os historiadores? Quem é que faz a pesquisa? Que forma de pesquisa? Quem é o historiador? Até então, não tinha-se. Ele entrava assim, não, ele é mais um professor. Ele dá aula. E aí ele entra no rol o quê? Da docência, né? Que um dia desse, né, que nós conversamos, que tem as ciências humanas, né? Agora, né? Sempre teve, mas é um outro nicho, né? Mas eu quero te dizer que, digamos assim, olha, não vou dizer em quase metade, quase 50% dos arquivos, mas em sua grande maioria tem formado por historiador. Não tem arquivistas no seu comando. Normalmente é um historiador que está no comando de um arquivo. Então, ele pode até ter o arquivista para fazer a parte técnica, mas o responsável pelo arquivo é um historiador. Sim, então, mas na realidade, não regulamentado, mas eu digo assim, como se fosse, digamos que a gente está falando aí, um braço. Na realidade, sim, ele é responsável pela história de todo daquele contexto que ele está respondendo ali, né? No momento. Mas é um historiador, né? Geralmente historiador, mas pode ser um bibliotecário, pode ser qualquer outro profissional. Não há nada, por exemplo, na parte técnica, necessariamente precisa do arquivista, não precisa? Não, digamos assim que em sua grande maioria, agora sim, agora nesses últimos anos, devido a várias correrias dos arquivistas que estão reclamando o seu lugar, né?
E, na realidade, a briga maior é com os bibliotecários, nunca com o historiador. O historiador pode, digamos, ser um chefe de arquivo, mas o bibliotecário, aí a gente já entra em discussão profissional, entendeu? De E o funções. historiador não. Claro. De funções. De funções, porque, na realidade, o bibliotecário arquivista caminha na mesma direção, só que, como são suportes diferentes, acaba tendo aquela rivalidade. Na realidade, foi o que realmente foi muito discutido, né, em vários eventos arquivísticos que teve, na real posição do bibliotecário no arquivo, e nunca a função do historiador como um diretor de arquivo, entendeu? Sim. Entendo. Everton, e os concursos, Everton? Me conta. Pois então, né? Agora eu estou me formando licenciado, né, em História, e estou fazendo os concursos para essa área da docência, né? O que a gente consegue fazer. Eu estou meio assustado ainda com a história do prefeito chamar logo, né? Mas já chamou. Está lá já. Te vira. calma. Te vira. E aí eu acho que eu vou prestar concurso para o IFE também. Entendeu? Isso é uma coisa que, inclusive, numa experiência passada, na vez passada, né, que quando eu fazia letras na Unipampa, existia algum nicho, digamos assim, de colegas meus que gostariam de fazer história, mas que por não ter o curso de história aqui, não tinha nem o curso da Unicamp ainda, né? Por não ter essa possibilidade, estavam fazendo letras, né? E, inclusive, foi lá por 2012, mais ou menos, foi uma discussão até bem forte lá. Eu lembro que tinha o DA da Letras, né? Uma das chapas do DA da Letras estava falando isso, que ia tentar conversar sobre o curso de História, para ter o curso de História público aqui, né? Mas a gente sabe que o polo é Jaguarão, né? Não é Bagé. Inclusive, esse concurso do IFE é para lá, né? Ele não é aqui. Então, eu também vou ter que prestar para lá, não para cá. Mas aqui tem vaga para professor de história, tu sabe, né? Está ocupada por professor temporário, mas aqui tem, né? Sim. Mas o concurso é para lá. O concurso é para lá, o efetivo é para lá. O efetivo é para lá. Então, também tem essa outra questão, né? Que, na verdade, tinha demanda, né? Era um grupo mais ou menos 8, 9 alunos, colegas, assim, que todos estavam fazendo letras, né? Eram meus colegas, e que tinham esse anseio pela fazer história, queria fazer história e tal, mas entrou na letras, por quê? Porque é o mais próximo de história que nós tínhamos aqui numa federal. Sim. Né? Então, eles acabavam, inclusive eu me incluo nesse grupo, né? Quando eu entrei na letras foi por isso. E então, assim, isso ainda é uma outra questão que eu gostaria de ver mudar. Eu acho que não vai mudar, né? Principalmente porque nós temos os cursos dos centros universitários aí, EAD, né? E da própria Urcamp, né? Mas eu acho que seria um gasto assim, para a história na cidade. Né? Eu não sei como é que é tratado lá em Jaguarão, porque eu fui lá num evento que teve, lá em um CIEP, se eu não me engano, que teve lá em Jaguarão, e aí eu encontrei alguns alunos e professores do curso de História, né? Mas isso aí é uma coisa que eu queria dividir com vocês, assim, que aconteceu na minha vida, né, acadêmica, quando eu era mais novo. E eu acho que essa demanda, ela continua, entendeu? Porque as pessoas, elas gostam de história, né? Até que, claro, obviamente, tem pessoas que não gostam, como todas as matérias. Mas existe muita gente que gosta de história e acaba tendo que sair, entendeu? Acaba indo para outros lugares. Eu acho que esse vai ser o caminho natural, assim, entendeu? Para seguir, prestar concurso para os outros lugares, sair e por aí ver alguma outra uma saída, né? E aí depois sim, aí quando já tá formado, já tá bem encaminhado, digamos assim, sim. Aí sim tu volta para exercer a tua profissão aqui, né? Por exemplo, mestrado de história não tem, né?
Até estava pensando em possibilidades fora do estado, né? Porque formado em letras, sendo formado em letras, eu posso fazer mestrado em história. Mas para fazer, eu tenho que sair. Entendeu? Então, eu acho que nós temos aqui na cidade de Bagé, nós temos uma certa responsabilidade também para com isso, entendeu? Da valorização do curso em si, dos alunos, né? É por isso que nós conversamos sobre aquele projeto nosso, né? Das publicações, para que isso pudesse também ser um incentivo aí para as pessoas que estão estudando história. Um gancho muito bom esse teu agora, que tu trouxe. A questão até, nós estamos aqui, a nossa live, essa nossa reunião live, pelo núcleo, né? E o núcleo, se não, talvez o grande bastião desse gostar, desse impulsionador da história aqui em Bagé, né? Não vejo outro, porque provavelmente o curso de história, hoje ele existe na Urcamp lá, e torcemos para ele que ele cada vez tenha mais respiração e cada vez ele tome maior corpo, mas ele é bem recente, né? Ele é bem recente, curso de História. Lá nos idos dos anos 90 teve a Faculdade de Estudos Sociais. Sociais e Ciências Sociais. Exatamente. Mas o de História, precisamente, dá para a gente dizer que nasce o quê? É o núcleo de pesquisas históricas, lá com o trabalho feito com o professor Tarcísio Taborda, que aí depois ele já tinha esse grupo de historiadores notórios, e aí depois, com o falecimento dele, se cria esse grupo, e esse grupo, né, que nós fazemos parte, de lá para cá, depois desses 25 anos, é quem vem defendendo, levantando essa bandeira da divulgação da história, divulgação de realmente querer fazer história, trabalhar com história, divulgar a história, né? E o que a gente está fazendo aí, como tu falou, né, Everton? A questão da profissão de história, né? Por exemplo, não temos mestrado aqui. Eu posso te dar um exemplo rapidamente. Quando eu fiz a minha faculdade de história, eu sempre digo, eu nunca fui muito bom em história no colégio, né? Mas eu sempre gostei de história. Mas eu tive um professor muito bom, uma professora, que ela, como eu digo, plantou a sementinha e tempos depois passou. Eu andei até pelas ciências contábeis. Eu queria muito fazer faculdade de História, só que não tinha em Bagé. Tinha onde? Em Dom Pedrito, um curso fechado, que não abria a turma. Depois, só em São Borja. Isso eu estou falando de Urcamp. Só em São Borja. Lá nos idos dos anos de 2004, a possibilidade era o quê? Não tinha nem AD. Na época, quando eu comecei, existia o quê? Os cursos de verão, cursos de férias, né? Que era uma coisa que a Unijuí já fazia muito tempo, que eu fiz pela Unijuí, que era, tu fazia nos meses de janeiro, fevereiro, junho e julho, né? E aí logo, eu me lembro quando eu me formei, já em 2010, parece que foi ontem, mas já faz 10 anos, começou-se a modalidade EAD, cursos totalmente online. Então, a gente vai pensando, mas a questão dos cursos hoje, que toda essa questão dos cursos online, isso é de 10 anos para cá, né? Porque até então era presencial, e presencial tu tem que manter um curso. Para manter um curso presencial tem que ter professor, instituição, estrutura, e tem que ter aluno que queira. Mas tu tem uma profissão que só te restringe, vamos dizer, mercado na área da sala de aula. Eu vou ser pesquisador. Mas para trabalhar em Bagé, não vai trabalhar em Bagé como pesquisador. Então, tu não faz história, então não precisa ter o curso. Então, não tinha curso de história em Bagé. Aí tu tinha que sair para outros mercados. Voltando para os dias de hoje, como tu falou, Everton, hoje, nas universidades federais, Santa Maria, né? Tu vai ter em Pelotas, ou nas particulares, em Passo Fundo, né? São Leopoldo, e aí já é uma outra realidade. Mas eu tenho fé, assim como eu tive fé desde os anos de 2005, por aí, que eu vi um projeto de lei que ia ser reconhecida, eu sempre acreditei. Eu também acredito que agora a nossa profissão ela vai tomar corpo, né? Ela já está com uma estrutura e, com certeza, ela vai ganhar mais massa agora, né? O que quer dizer isso?
vai se tornar algo de estrutura para poder falar assim, não, ela é uma profissão, então vamos investir. Isso vai ganhar, ela vai ganhar mercado. Eu acredito nisso, né? Desde de uma demanda para professor que só vai poder ser ocupada por professor de história, né? E isso seja em qualquer, tu vai chamar para um profissional lá para fazer um trabalho de um levantamento, vai ter que ser feito esse trabalho pelo profissional de história. Claro, como todas as outras profissões também vai ter seus problemas, mas agora a gente deu mais um passo em direção da valorização da nossa profissão. Com certeza, e um passo muito importante, né? Mas é uma coisa que eu estava pensando até que no final eu acabei não falando, né? Nós temos o curso da Urcamp ali, eu não sei quantos alunos tem, né? O nosso grupo Uma aqui média, desculpa eu me meter, mas claro. uma média de 12 alunos. Tá, bom, que sejam 7. 15, né? Lá na Uninter nós temos o grupo aqui no WhatsApp, tem 30 mais ou menos, né? Na Uniaselv lá que eu trabalhava, tinha uma fazendo formação pedagógica, né, em história. E claro, tinha outros formados em história, né, fazendo alguma outra formação. Mas eu digo assim, ó, esse pessoal que eu falei para vocês lá de 1815, não, de 2012, né? Faz tanto tempo, né? Até cabelo branco. E esse pessoal lá de 2012, hoje eu encontro eles na rua, eles têm outras profissões. Né? Eles não deram seguimento para aquilo. Eles gostavam de história, né? Eles tinham o desejo de se formar em história, possivelmente professores de história, né? E acabou que a vida levou para outro lado, porque todo mundo sabe, né, na nossa sociedade que a gente vive, capitalista, Tem que trabalhar, tem que precisa fazer de dinheiro, né? Enfim, e tu não vai escolher uma profissão, né, que vai te fazer passar muito trabalho e dificilmente vai te dar algum retorno, né? Pela lógica, tu sempre tem que fazer alguma coisa equilibrada. E naquela época eu acho que era um vislumbre meio comum, assim, nosso, né, daquela turma. Então, ocorrem situações como a do ano passado. Por exemplo, que eu fui fazer o estágio, né? E que na escola que eu fui fazer o estágio, era uma escola da periferia aqui de Bagé, faltavam 2 professores, porque eu, como estagiário, eu ocupei 1, né, 20 horas, e uma outra professora, que, se eu não me engano, ela era habilitada para dar aula de religião, ela estava dando história, e no outro colégio, que era um colégio vizinho, assim, também de bairro afastado, não tinha professor de história também. E inclusive geografia, né? Não só história, mas também geografia, porque na realidade da escola essas coisas se mesclam, né? E aí o professor tem que saber dar as duas coisas, né? Tem que saber lecionar as duas coisas. Então, eu acho que assim, nós temos um mercado em potencial para explorar, né? Principalmente como professores, né? Na área da docência, mas eu acho que isso não tem se revertido, né? Eu espero que agora as coisas comecem a melhorar, mas é aquela coisa, né? Esperança a gente sempre tem, né? Não estou sendo pessimista, tá, pessoal? Não é isso, mas é que... Não tem problema. Mais ou menos pela vivência, né? Estou dizendo pela vivência aí que nós tivemos. Hoje, e não tem nada de errado em ter outras carreiras, entendeu? Mas, tipo, eram pessoas que tinham essa ideia, que gostariam de exercer essa profissão no futuro, e que, enfim, né, passou esse desejo, passou essa vontade, passou isso aí, foram para outros ramos. Alguns se formaram em letras, outros passaram em concurso da prefeitura nível médio, ficaram lá, entendeu? Né? Eles não levaram para frente, assim, justamente por causa dessa mesma ideia, que, assim, claro, em termos de valor, né, valor de capital, o curso à distância ele é mais barato do que o curso presencial. Então, mesmo com essas opções, né, às vezes as pessoas não querem, tipo, nem todo mundo vai ter, sei lá, R$3.000, R$3.500 para botar num curso de história, entendeu? E para aquela coisa, porque, mas aí eu vou me formar professor de história. Sim, mas como professor de letras, eu vou ganhar a mesma coisa, né? Ou como, sei lá, professor de matemática, física, cursos que tem a parte que são ofertados, né, em módulo público aqui. Então, isso que eu acho que a gente tem que tentar reverter um pouco, né, essa questão
dessa perspectiva meio perdida aí das pessoas que gostariam de fazer história, que tem aquele sonho, porque eu adoro história, porque eu gosto, tá? Beleza, né? Mas tipo, tu tem que estar disposto também a fazer o caminho para chegar até lá. Né? E a nossa realidade a gente sabe que não é fácil. A nossa realidade é um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos fácil do que seria a realidade nos grandes centros, né? Um pouquinho menos do que Porto Alegre, do que São Paulo, enfim, esses outros lugares, Santa Maria, né? Então, eu falei menos, mas foi irônico, tá? Não foi por... E assim, ó, então... Hoje é live de história, não te preocupa. Eu fico perguntando assim... Não, mas porque fica um pouco mais leve. A gente tá falando coisas sérias, né? Não, menos. É porque assim, ó, quando a gente está falando dessas coisas, eu até aproveito para lançar essa questão para vocês, assim, como vocês acham que a gente pode fazer para tentar dar uma mudada nesse cenário aí? Claro, já tem o trabalho do núcleo e tal, de divulgação, né, da pesquisa, ser uma associação que gosta disso, mas como é que a gente poderia fazer, por exemplo, se a gente tem, digamos, estou falando hipoteticamente, nós temos uma turma de ensino médio, 40 alunos. Digamos que 2 queiram fazer história, né, que é um pouquinho mais, mas vamos dizer 2, né? Se cada turma de terceiro ano da cidade, 2 quiserem fazer história, né, nós temos uma turma, e eu estou só falando dos jovens. Ótimo. Né? Fora as outras pessoas que têm as outras aspirações, né, na vida. Então, eu fico pensando como que a gente poderia reverter isso, né, essa desistência aí que acaba ocorrendo, né, por causa da própria oportunidade. Cara, eu vou te falar o seguinte, vou te dar por... Eu acredito que, com certeza, eu acho que tem mais... Não sei se tem mais experiência de sala de aula ou não, mas eu tive uma experiência e essas coisas só se comprovam com experiências. Cara, e essa parte do magistério, a gente tem 2 possibilidades. O magistério e a parte que a gente está falando de pesquisa, divulgação de história, coisa e tal. Mas, no geral, a história, essa paixão que a Verusca muito bem fala, e o que a gente está se falando, a questão do núcleo, só tem um jeito, é mostrar, tornar ela apaixonante, entendeu? Porque gostar de história, eu sempre tô, se vocês já estão cansados de saber as minhas falas, né? Mas é aquela coisa, os melhores filmes são de história, melhores novelas são de história. Quem não gosta de uma boa história contada? Verdade. Uma história boa contada por um avô, por um tio. Isso é história. A gente aprende na faculdade. Isso é história oral familiar, entendeu? Mas por quê? Porque ela é muito bem contada, entendeu? Faz tu gostar. Trazendo para nossa realidade, o que é? Tu saber falar sobre um tema de uma Revolução Francesa, né? De uma conquista, um descobrimento, um período de navegação, tudo isso aí, essa questão do teletransporte para a época, esse encantamento, tu tem que passar. Isso acontece muito bem aonde? Nas disciplinas de exatas, entendeu? Tu pega o professor de matemática, ele quase todo mundo gosta de matemática. Por quê? Porque tem que exercitar na paulada. Eu digo na paulada, metaforicamente falando, porque tem que fazer até a pessoa gostar. E ela consegue. E ela gosta de números. Que é uma repetição que tem o mesmo resultado, que não pode nem ser aproximado, tem que ser exato, porque senão está errado. E a história tem todo o encantamento. A história é a vida que se passou, que a gente usa como exemplo para projetar o futuro, tem todo o romantismo. Então, assim, e a gente tem o Eldorado, como hoje eu até fiz um comentário numa live, o Eldorado, que é Bagé, com a sua cultura. A gente tem essa oportunidade de qualquer rua, qualquer esquina, tu mostrar o que aconteceu, né? Então, o que acontece? Eu comentei já com o Everton, nós tivemos aí uma menina da Fundação Bradesco, eu dei um cursinho lá, pré-vestibular lá, e hoje ela faz faculdade de História. Eu não estou dizendo por causa minha, mas ela sempre gostou de História, entendeu? Claro que tem a questão dos profissionais, não são reconhecidos, mas é aquela coisa, eu sempre estou dizendo, vou ser repetitivo mais uma vez, é o sacerdócio. Tu mostra, tu faz a quem, né, sem saber.
retorno, entendeu? Tu mostra o melhor da história, entendeu? Da melhor forma correta, tu mostra a beleza de fazer uma pesquisa, do descobrimento, descobrir uma informação nova, de fazer a questão da investigação, ou se tu quer optar pela parte, como eu digo, da conversação, que é a parte da docência. Isso não tem... Ela é encantadora, né? Então, e o nosso núcleo, como vocês aceitaram entrar nessa barca comigo, né? A gente está ali, a gente vai estar trabalhando, e a nossa ideia é essa, né? É mostrar para o pessoal esse gostar que todo mundo gosta, só que poucos reconhecem ou não querem reconhecer, sabe, das atuais situações do mercado, coisa e tal, mas tem sacrifícios, né? Não, A tudo história bem, é mas multidisciplinar, né? No caso, tu falou, essa questão da paixão, a gente pode trabalhar com história, com a língua portuguesa, com a geografia, a gente pode conversar com a matemática. Então, a história, ela está em tudo, né? Ela vai conversar com todas as ciências humanas e exatas também, por que não, né? Então, eu acho Só para também que... Vou te interromper, só para dar um puxão de orelha, que a Silvana não quis entrar na live, né? Ela só está olhando porque ela está até acompanhando o jogo do Grêmio, mas vai ficar registrado isso. Para te ver, a gente está aqui falando de história. Silvana. Ela está registrando aqui, ó, gol do Grêmio, e ela não quis entrar na live. Mas tudo bem. Aí fica colocando aqui comentários que professor de história tem que causar encantamento, senão não rola. Ela devia estar falando isso para nós. Que ela acha que isso aqui... Eu acho isso também, Jaime. Se tu não fizer esse encantamento, despertar esse encantamento nesses alunos que estão saindo agora do ensino médio, eu acho que isso, que nem tu estava dizendo aí, que tu marcou, tu foi dar aula para essa menina, eu acho que isso aí conta muito. Eu nunca gostei de história. Eu acho um tema muito maçante, é uma coisa que sabe, que tu fica, e aí a gente tem que despertar dúvida, a gente tem que despertar neles a pesquisa. Vamos ver por que tu não gostou desse texto, desse tema, descobrimento do Brasil. Por que o descobrimento do Brasil é essa mesma coisinha, vai lá, do pé, levanta a espada. Não, mas a gente tem que... É isso mesmo, aconteceu lá no Ipiranga. Porque, e aí, sabe, eu acho que a gente tem que fazer elos de ligação enquanto núcleo com essas escolas, para que a gente possa realmente ativar essa paixão que a Ana fala pela história. Eu acho que o professor, nesse sentido, faz toda a diferença. Um professor que chega na sala de aula e diz assim, tu tem um livro para ler sobre o descobrimento do Brasil, lê aí. Tu vai despertar interesse nele em ir buscar que se realmente foi aquilo ali? Não. Mas se ele chegar na sala e começar a mostrar com imagens, olha, esse livro, eu trouxe uns livros aqui para vocês verem, e cada um vai, se juntem, vamos discutir se foi isso mesmo que aconteceu. Eu acho que isso faz toda a diferença na cabeça deles, entendeu? E faz com que desperte essa paixão, porque isso só vai despertar aquilo que tu gosta. Eu odeio matemática, eu odeio química, eu odeio física, mas eu acho assim, que isso faz parte do meu dia a dia. Eu tenho que usar a matemática para mensurar os arquivos. Então, uma coisa liga a outra, entendeu? Que nem a Ana estava falando, a história acaba ligando a matemática. Então, vamos generalizar a história, né? E unificar ela na escola. Eu acho que isso a gente consegue despertar neles. Aquele dia, quando a gente foi fazer aquele evento lá na Unipampa, o pessoal que estava lá, que a gente gosta muito de história, a gente curte muito esse resgate, essa coisa. Então, isso eu vi aqui em Bagé muito aflorado, só que pouco, digamos assim, pouco... Explorado. Incentivado. Sabe? Incentivada. Então, eu acho que isso, nesse ponto, a gente pode começar a trabalhar nisso, porque quem gosta de história são os mais velhos, mas a gente tem que despertar nos mais novos essa coisa assim, pois é história, história. Não, tu tá brincando comigo. Não,
É história, é história. Vamos despertar a história lá do teu avô, resgatar que ele pode ter sido lá um guerreiro, sei lá eu, alguma coisa. Então, vamos resgatar essa história, vamos trazer para a realidade, né? Bagé vive disso. E eu acho que isso faz parte dessa comunidade. E se a gente começar a trabalhar nesse sentido histórico de Bagé e arredores, eu acho que a gente consegue captar muita gente. A gente consegue. Tenho Eu estava certeza pensando que aqui muitos nas falas de vocês, tanto na dos três aí, eu estava pensando o seguinte: no primeiro momento nós falamos sobre os professores, né? Que os professores têm que carregar o encantamento para a sala de aula, que eles têm que encantar os alunos. Como que a gente poderia, digamos assim, influenciar a realidade dos professores? Porque a gente não tem como controlar a aula deles. Se eles quiserem dar uma aula tradicional, uma aula, né, básica, eles vão fazer isso. Mas como que a gente pode mostrar para eles uma possibilidade diferente de fazer isso, de dar essa aula de uma forma um pouco ser uma diferente? aula interativa, de ser uma Fazer aula projeto, interativa e pensar atrativa. Faça um na projeto. própria formação continuada, Sim, entendeu? Da oficina dos professores como forma de formação continuada. E sobre essa questão dos alunos, entendeu? Eu acho que aí podem ser as oficinas voltadas para eles. Entende? Por sim. exemplo, nas turmas, sei lá, de terceiro ano, tá dando proclamação da República. Entende? Se a gente fizer uma oficina, por um exemplo, disso, que seja legal de mostrar, né? Que nem a Rosane estava falando, com imagem, com vídeo, com discussão, né? Com o método de contar isso seja interessante, né? A gente poderia, né, fazer isso nas escolas, entendeu? Sobre esses episódios. Só que aí seriam episódios muito pontuais, entendeu? Porque a gente não tem como preparar uma oficina para cada evento histórico da história da humanidade. Né? Porque Só se trabalhar lá Globo, né? Que o conteúdo de história, né, que os alunos têm na educação básica é toda a história. Embora eles não vejam muita coisa que eles precisam ver. Então, esses episódios-chave, assim, que tipo, a gente sabe que eles vão ter que passar pelo Brasil, pela proclamação da República, a gente sabe que eles vão ter que passar pela independência, por exemplo, né? Então, aí a gente pode mais ou menos pensar essas formas, assim, de como apresentar e, de repente, pensar uma oficina, sei lá, 20 minutos, nem isso, entende? De coisa e conversar com os professores, chegar e dizer assim, ó, se quiser e tal, vamos chegar nesse conteúdo, nós temos a oficina aí. Pessoal, eu tenho já um trabalho mais ou menos pronto, porque o meu TCC, ele foi a questão do estudo das fontes históricas musicais no ensino da história do Brasil. Então, o que eu fiz? Eu, além de trazer a questão das fontes históricas, né, e mostrar o que é uma fonte histórica musical, eu também fiz um plano de aula, no caso, né, um projeto, para utilização, por exemplo, de músicas que se referem, por exemplo, ao período da ditadura militar, período do Estado Novo, né, o período da redemocratização. Então, é um momento em que eu fiz uma interação da música com a história. Ficou muito legal o trabalho. Eu pretendo apresentar para vocês numa outra oportunidade. Logo. Oba! Só para te falar assim, ó. Vou te dá para a gente interromper. aplicar, né? Vou te interromper. A Silvana entrou na live, ela escutou, show de orelha. É intervalo do jogo? Intervalo do jogo. Tá? Eu quero deixar também registrado aqui que o nosso grande professora Cláudia Lemezec está assistindo a live. Não sei se ainda está, mas que tem um delay aqui no meu computador. Mas deixar um abraço para ele e também os parabéns pelo dia hoje do historiador, aí, todo esse trabalho que inspira todos nós, né? Mas continua. E dona Ana Verusca, não, é que temos trabalhos. Nós temos trabalhos e nós podemos ter projetos. E esse projeto não quer dizer que a gente vai, por exemplo, utilizar todo o conteúdo da história do Brasil, por exemplo. A gente pode utilizar um assunto, um tema, e, na verdade, essa oficina tem o objetivo de trazer o interesse para o estudo da história, não para aquele conteúdo em si. A ideia é o que eu penso, né? Na utilização desse conteúdo. Por exemplo, utilizando a música para ensinar a história, eu estou utilizando uma abordagem diferente, né?
que possa trazer um pouco mais de interesse, né? E possa mostrar que existem outras formas de mostrar outras disciplinas que podem se conectar com a história, como a matemática, né? Como a língua portuguesa, a música, etc. Né? Daria para fazer projetos e a gente aplicar, né? Escolher escolas, sortear, não sei como, mas poderia se aplicar um projeto por escola. Né? A gente é parceria. Essa iniciativa, Verusca, essa questão que tu falou, tu não vai, as apresentações, as inserções não são aulas, isso são fragmentos dos assuntos lá, para que aquilo incentive e contribua também, como o Everton falou assim, o professor vai dar sua aula, ele dá sua aula, Claro. e esse fragmento que vai ser mostrado, que a gente vai corroborar, é para fortalecer a aula dele, né? Para que isso também seja um novo fôlego para aquela turma tenha interesse, que ele possa fazer um trabalho, ter um feedback, né? Após o trabalho apresentado, ele trabalha com os alunos, né? É o tal da interação, né? Que se chama. Mas eu quero ver a Silvana falar. Aproveitar e dizer que termina o expediente, o intervalo do jogo. Não. Uma boa noite para vocês. Eu entrei mais para corroborar com o que o Everton estava falando da escassez do professor de história nas escolas, né? E acho que isso é uma coisa que influencia muito o despertar por esse interesse, uma vez que, por não ter essa mão de obra, qualquer professor acaba suprindo aquele horário vago com um livro de história e alguém passando no quadro, né? E a história, em vez de ser esse encantamento que a gente espera, acaba sendo uma mera reprodução, uma mera cópia, né? Por essa carência de profissionais, né? E os profissionais antigos já estão em fase de aposentadoria, né? Graças a Deus, o Everton passou nesse concurso aí e vamos ver uma certa renovação docente na área, mas é uma lacuna bem grande que existe, como ele nos mostrou através de seu relato como estagiário, né? A grande maioria das escolas sempre falta professor de história, professor de geografia, e para que o aluno não fique sem essa disciplina, então os livros de história estão aí. Essa discussão proposta pela Rosane raramente acontece. Chega a ser utópico e sonhador a gente ter realmente uma discussão de história aonde os alunos reflitam se foi realmente aquilo que está contado nos livros ou não. Então, eu entrei mais para poder dar meu pitaco, né? Porque eu estava aqui mandando via WhatsApp para o Jaime, mas aí ele bate toda essa chapa de mim aí, e eu não quis publicar nos comentários do Facebook, porque eu achei que pelo Zoom vocês não estariam acompanhando os comentários. Mas queria dizer que eu estou aqui, estou acompanhando, e não tinha entrado antes, porque vocês sabem que com a função da pandemia e home office em casa com criança não dá certo, né? Então, a câmera fica desligada, porque os bastidores são fortes. Tá? É então, certo. pessoal... Obrigado. Mantenha atualizado o resultado do jogo para nós. Incrível. 1-0. Mas estamos ansiosos, Verusca, pela tua apresentação dos teus projetos aí. Já estamos sonhando com essas apresentações e esse encantamento, né? Já tem 2 para setembro, hein? Tô esperando tu, hein, Everton? Tu só tá aí ó, na cama aí, né? Só você... Não, tá. Estamos trabalhando. Eu quero ver esse trabalho aí. Você é assim, ó. Quero ver esse trabalho aí. Verusca, quanto tempo já deu aí? Pra gente saber aqui. Nossa, estamos ao 8h21. Já estamos bem adiantados no horário. Já deu? Já passou? Era 45 minutos só. Passou bastante já. Passou, em então? 58. Hã? 58. 58 minutos? Sim. Nossa, meu relógio biológico funciona, hein?
Sou surpreendido. Então, temos algum espaço ainda para considerações finais, Verusca? Vai 5 minutinhos só. Tá bom, então. A ideia dessa... Então, eu vou finalizar. Essa ideia que a gente teve dessa conversa era um momento mais para a gente se descontrair um pouco, falar um pouco essa conversa nossa aí, sobre a profissão. Eu digo nossa porque é dos que optaram por esse segmento e por aqueles que também gostam, né? E que não são professores, não optaram talvez por aquelas coisas que o Everton mencionou, mas, como eu digo, todo mundo gosta de história. Todo mundo gosta de história, todo mundo gosta de contar história e todo mundo gosta de ouvir história. Então, a história é de todos. Eu, mais uma vez, agradeço aí a paciência dos meus colegas, amigos, companheiros, membros do nosso... faça uma pose para foto. Nosso núcleo. Everton, te prepara. Faça uma pose para foto, que eu vou fazer um... Acorda, Everton. Isso, Everton bem acordar bonito. ele. Aí, diga um X. Deu. Deu, printou. Então, Printou. da minha parte, Verusca, Rosane, Silvana, Everton, considerações finais. Gratidão. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é sempre bom a gente discutir isso, até porque também cabe a nós essa responsabilidade, né, de tentar alterar esse cenário aí. É um exercício que é importante, a identificação dos problemas, mas também é até mais importante do que isso tu pensar formas de resolver, né? Então, já que nós estamos aqui, estamos discutindo sobre essas formas, eu acho que isso é muito bom. Foi muito bom esse espaço de discussão. Teremos mais, outros. Rosane? Não, eu agradeço. Peço desculpa, assim, ter entrado meio Não, tem problema. meio na correria, mas agradeço e acho que, na realidade, mesmo não sendo de Bagé, mas eu quero enfatizar que realmente Bagé me surpreende muito por ser uma comunidade assim muito muito voltada para essa parte histórica, na realidade. Aí eles só não sabem, ainda tem muitos que não sabem e precisam ser acordados para isso. Mas eu acho que esse é o papel do núcleo, eu acho que a gente pode realmente influenciar muito nesse sentido para que essa cidade mais e mais volte para essa parte histórica, né, do nosso Brasil, aí, que a gente faz parte de uma região de grande, digamos assim, relevância histórica, né? Não só para essa região, mas para todo o Brasil, né? E até fora dele. Muito obrigado. Silvana! É isso aí, eu acho que serviu para marcar a data, né? Eu acho que o núcleo, essa gestão tem... a pandemia fez com que a gente renovasse as práticas dentro do núcleo, né? E as lives estão acontecendo, os trabalhos estão sendo mostrados, acho que o núcleo está fazendo barulho, né? Então, a ideia era marcar a passagem do Dia do Historiador e acho que foi um time de peso aí. Achei que ficaríamos só com os historiadores, então por isso que eu me restringi a não entrar no início, né? Mas fico feliz de ter estado com vocês nesse momento e sinto falta do Conselho dos Anciões, né? Achei que eles entrariam também para complementar e promover a discussão. Verusca, tem aqui um pedido aqui, tu consegue mandar o link do Zoom lá para o nosso chefe lá? O professor Cláudio quer falar. Tá, consigo, só um minutinho. Manda o link do Zoom para ele lá. Para a diretoria, vou passar, tá? Tá. Mas acho que foi uma discussão muito boa e estamos aí, movimentando esse núcleo. Eu sempre defendi e defendo essa, a gente tem que mostrar, aparecer,
né? Vê se compartilha aqui para ele também aqui. Levanta as mãos. Vamos rever. Perna esquerda do atacante. Aliás, Quem é tu, Silvana, que estava escutando o jogo aí? Estou escutando o jogo daqui. na parte de trás da Vou tirar meu áudio. Na verdade, não sou Certo. eu, é o Gugu que está escutando, mas influencia, né? Ah, sim. gente torce para Peraí, vou desligar meu áudio. vai trocar. Mandei o link para ele lá, Verusca. Mandou, tá. Eu gostei aqui, não deu. Vamos ver se ele vai aparecer. Tá. Vamos aguardá-lo, então. Vou tirar outra foto, gente. Esperem. Deixa o chefe chegar aqui. Ó. Quero mandar um abraço aqui para a Érica, que ela entrou agora aí, ó. Deu boa noite. Acadêmica de História, nossa, sempre prestigiando os eventos. Ele tá bravo lá. Tá bravo? Porque não conseguiu entrar. Deixa eu mandar para ele aqui. Vou tentar botar aqui no... Ele não tá abrindo o WhatsApp dele. Se ele abrir o WhatsApp dele, ele... Vamos ver. Ah, agora ele vai clicar. Agora ele vai entrar. Tá. Hora do vai. Apareceu lá, ó. Deu. Rosane, não, é a Rosane que tá ali. Entrou. Tá aparecendo aí, Verusca? Tá. Apareceu o nome dele. Apareceu o então nome, mas ele não. Agora ele aparece. Enquanto isso, eu tomo mate. Everton, quero saber a tua pesquisa, hein? Eu vou te incomodar e amanhã eu tô te esperando aqui em casa. Na Barbosinha House. Tá, eu já até levo um relatório já sobre a pesquisa. Não, relatório não. Relatório é coisa de burocrata. Eu quero ação. Quero ação. Não, para mostrar o andamento, né? Tá bom, então. Pô, cadê o nosso O professor chefe? Cláudio não conectou o vídeo, não, nem o áudio. Ele mencionou que a Verusca não autorizou. Autorizei, já tá aqui. Ele já postou lá no Face. Tá possesso, autorizado. chefe brabo aí. Não, eu disse pra ele que já autorizei, que eu tô esperando ele conectar o vídeo dele. Tá sem vídeo. Só para registrar aqui quem está assistindo, que sexta-feira temos uma live sobre patrimônio. E os nossos integrantes aí, ó. Everton, é para te participar também, hein? Cimento penteado, tu nem sabe o que é isso. Não é do meu tempo. Pois é. Então, essa é a oportunidade. Tá. Só para registro, ó. Só para registro. Só para registro. E aí? Desligou? Não conectou o vídeo, não aparece para mim aqui. É que ele deve estar pelo celular e aí desconectar uma coisa e conectar outra é complicado. Não, Ele tem que, de repente, entrar, sair e entrar de novo, não sei. Clicar de novo no link, sai e entra. Ele tá te ligando, bota o áudio na viva voz. Já desligou, não deixou nem eu atender.
Eu aqui não posso fazer nada, ele tem que conectar no celular dele. Agora vai, quer ver? Se eu tivesse meus conhecimentos aqui, ó, eu entrava remoto lá. Mas eu não posso fazer isso. Desisto, não me autorizaram, diz ele. Não, mas não é. Que Não foi. coisa séria. Eu autorizei, mas ele não. Foi embora. Vamos ver aqui. Aqui aparece para mim ainda o nome dele. Falei para ele que peça de novo que tu autorizou. Essas tecnologias novas têm todos esses problemas ao vivo. Pânico, falha técnica. mas É normal, isso tudo é normal. Eu sempre digo, né? Quando eu vou dar aula pelo Zoom, instalem o Zoom. O celular instale no computador. Não adianta, tem que mas instalar. ele tem Zoom. Bom, olha, ele está online, ele está assistindo. Vamos lá. Não vão deixar. Ah. Eu vou remover ele, tenta de entrar de novo, Tá. Everton. Peraí. Não, mas agora deu. Agora deu. Caiu a internet aqui. Já voltei. Conseguiu? Conectou aí, Verusca? Conectou. Quem? O Ele? professor tá aí, Conectou. Alô? Oi. Apareceu! Muito Apareceu. bem-vindo! Funcionou? Me deram cartão vermelho aí, é? Não, A gente tava esperando. São Não, várias chaves de acesso. Várias chaves de acesso. Isso, Tá coloca bem. o seu vídeo ali, ó. Lá embaixo. Conecte seu vídeo. Tá sem vídeo. Não tem vídeo aqui. Não? Ah, apareceu. Ah! Olha aí, ó. Agora sim. Tem. Não é culpa minha, professor, não é. Não, tu tá jogando contra mim. Não, eu já aprendi vocês demais aí, o tempo já esgotou, só deixar um abraço, cumprimentá-los por esse papo muito gostoso, mas lembrar só o seguinte, olha, está se fazendo muitas coisas com relação à história, com relação ao magistério. Não esqueçam que faz quanto tempo, Jaime, que temos o núcleo aí? 25 anos? 25. Quanto tempo? Pois é, há 25 anos se vem falando, se vem se reunindo, se vem discutindo, se vem buscando novos caminhos na história. Me digam aí, por favor, qual é os núcleos de estudos de física, química, enfim, outras tantas matérias ou especialidades que têm o mesmo vigor que tem o núcleo de pesquisas históricas. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe aí, né? Numa cidade que tem toda essa ambientação histórica, como Bagé, eu acho que nós estamos bem posicionados. É claro que sempre será insuficiente para nós que temos a ambição de sempre querer mais, mas acho que nós temos uma trajetória muito boa. Com relação ao outro aspecto ali que vocês estavam discutindo, eu entrei meio no fim, temos que lembrar também que essa questão do magistério, nós temos que ver qual é o foco. Eu acho que no ensino fundamental é um, no ensino secundário é outro, e
nós não estamos mais na fase da história memorialística. Então, acho que já existe um caminho muito... Eu vi que não focaram, pelo menos eu não peguei, não focaram muito se era no ensino fundamental que estavam discutindo, se era, enfim, ou no terceiro grau, ou até na pós-graduação. Mas é isto, é só esse recado, assim, mas especificamente para cumprimentar o núcleo por essa brilhante iniciativa. Uma boa noite para todos vocês aí. Boa noite, professor. Muito obrigado aí pela participação aí, nosso professor Cláudio Lemezec, grande contribuidor, né? Contribui muito para nós, contribui muito para o núcleo, contribui muito para a Bagé, sempre lá em frente do Arquivo Público Municipal. E as palavras sábias, né? Sábias, e é bem isso aí mesmo. Bom, pessoal, está na nossa hora, então. Vamos lá, porque tem pessoas que têm outras lives, né? O mundo agora é só virtual. E finalizo, agradeço mais uma vez a Verusca aí, a Silvana, a Rosana, né? Agora com o professor. O que é? Uma fotinho agora com o professor. Já está printado. Já foi printado. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a todos que lá fizeram seu comentário lá na nossa página, ele vai estar disponibilizado. Esse mais um Conversas e Pesquisas, né? Desculpe algum erro, alguma coisa aí, mas faz parte. E até o próximo, que será na sexta-feira, mais uma vez sobre ainda a Semana do Patrimônio, Patrimônio de Bagé, Cimento Penteado, estão todos convocados do núcleo, né? Né, seu Everton? Convocados. E a todos, vai ser um tema muito legal. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tá, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Entender que o Everton Ribeiro não estava